Chun-Li, The Pawn Stars, é condenada à prisão perpétua. A prisão de uma personalidade televisiva, acarinhada, nunca é tarefa fácil de aceitar, sobretudo quando envolve alguém que conquistou o coração de milhões. No caso de Chun-Li, a peculiar e cativante funcionária da loja de penhores de Pawn Stars foi detida em março de 2016 e causou comoção no mundo do entretenimento. O que inicialmente foi relatado como uma apreensão de drogas rapidamente se transformou em algo muito mais sombrio, revelando uma série de revelações que ninguém esperava. Os fãs da série de sucesso, que passaram a adorar Chun-Li pelo seu comportamento tonto e alívio cômico, de repente viram-se a questionar tudo o que sabiam sobre o homem por detrás das câmeras. Antes de continuarmos, clique em gosto, subscreva o canal e ative o sino de notificação para receber atualizações. O charmoso assistente da loja de penhores era a personagem inocente e divertida que parecia ser na televisão? Ou haveria um lado mais sombrio escondido sob a superfície, que destruiria por completo a imagem do adorável companheiro? A verdade por detrás da sua detenção foi muito mais do que uma simples acusação de tráfico de droga. À medida que a história se desenrolava, Chun-Li revelou-se envolvida numa série de questões legais e pessoais que pintavam um quadro muito mais sinistro. Os detalhes da detenção de Chun-Li foram chocantes não só pela gravidade das acusações, mas também pelo que foi descoberto dentro da sua casa durante a operação policial. Além da droga, foram encontradas várias armas de fogo, uma descoberta que teria profundas implicações no seu futuro. Chun-Li, um criminoso condenado, foi legalmente proibido de possuir armas de fogo, o que fez desta revelação um ponto de viragem crítico no caso. De repente, o que parecia um incidente isolado transformou-se num pesadelo jurídico complexo, com consequências que mudariam a sua vida. Mas a reação pública à detenção de Chun-Li foi tão surpreendente como os acontecimentos que a ela conduziram. Durante anos, os fãs de Pawn Stars viram-no na televisão, rindo-se das suas palhaçadas e encontrando conforto na sua cativante falta de jeito. Acreditavam que o conheciam. Afinal, já o tinham visto nos seus ecrãs inúmeras vezes. Mas quando a notícia foi divulgada, depararam-se com uma dolorosa constatação. O homem que julgavam conhecer, o adorável e peculiar empregado da loja de penhores, estava longe de ser a personagem que tinham aprendido a adorar. Este vídeo irá explorar os detalhes por detrás da detenção e condenação de Chun-Li, fornecendo uma visão aprofundada dos acontecimentos que levaram àquele dia fatídico em 2016. Examinaremos as descobertas chocantes feitas durante a operação policial, as consequências emocionais da detenção e as consequências legais que resultariam na prisão perpétua. Ao longo do caminho, descobriremos as verdades mais sombrias sobre a vida pessoal de Chun-Li e as pressões que podem ter contribuído para a sua queda. Para muitos fãs, a detenção de Chun-Li foi um acontecimento perturbador. Não se tratava apenas de acusações criminais. Era sobre a perda de uma figura que tinha sido uma fonte de entretenimento, um símbolo de inocência e parte de um programa querido. Neste vídeo, vamos aprofundar o que aconteceu nos bastidores, o que levou à detenção de Chun-Li, como isso abalou o universo de Pawn Stars e as verdades perturbadoras que foram reveladas ao longo do caminho. Se pensava que sabia toda a história, pense novamente. A verdade por detrás da queda de Chun-Li é mais complexa e perturbadora do que se poderia imaginar. Fique atento enquanto o levamos pela jornada sombria da prisão de Chun-Li e pelos detalhes chocantes que levaram à sua sentença de prisão perpétua. O que aconteceu realmente? O que foi descoberto naquela fatídica operação policial? E como é que Chun-Li passou de uma estrela de televisão acarinhada para um homem que enfrenta a prisão perpétua? Esta é a história que não vai querer perder. No mundo dos reality shows, poucas personagens conseguiram causar uma impressão tão duradoura como Chun-Li, The Pawn Stars. Durante mais de uma década, o peculiar e adorável assistente da loja de penhores tornou-se um nome conhecido, conquistando os corações de milhões com o seu charme tonto e inegável alívio cômico. Mas o que muitos espectadores não perceberam é que a ascensão de Chun-Li à fama não foi apenas uma história de sorte ou coincidência. Foi uma combinação de timing, personalidade e uma capacidade única de se destacar num mar de personalidades televisivas. Chun-Li, cujo nome verdadeiro é Austin Lee Russell, nasceu a 8 de setembro de 1982, em Las Vegas, Nevada. Tendo crescido em Sin City, a infância de Chun-Li foi muito diferente da personalidade marcante que mais tarde o tornaria famoso. Teve uma educação bastante normal,
mas desde cedo ficou claro que tinha uma personalidade única, que acabaria por ajudá-lo a ganhar destaque. Chun-Li era conhecido pela sua presença marcante no seu bairro, fazendo amigos facilmente com a sua atitude tranquila e charme despretensioso. No entanto, não encontrou sucesso ou fama imediatamente pelos caminhos tradicionais. Foi o envolvimento de Chun-Li com a mundialmente famosa Casa de Penhores de Ouro e Prata em Las Vegas que marcou um ponto de viragem na sua vida. A loja, propriedade de Rick Harrison, do seu pai e do seu avô, já era um local tradicional na comunidade de Las Vegas, mas depressa se tornaria uma sensação internacional graças à série de sucesso Pawn Stars. O programa, que foi transmitido pela primeira vez em 2009 no The History Channel, girava em torno das operações diárias da Casa de Penhores, destacando as personalidades interessantes dos funcionários e os artigos, por vezes bizarros, por vezes fascinantes, que passavam pela loja. Rick Harrison, o patriarca do negócio, era claramente a estrela do programa, mas à medida que a série ganhava força, rapidamente se tornou evidente que Chun-Li, com o seu comportamento peculiar e personalidade cativante, estava a conquistar o seu próprio espaço dentro do universo Pawn Stars. Os fãs do programa adoravam vê-lo interagir com os clientes e com o resto da equipa. O papel de Chun-Li na série nunca foi pensado para ser sério. Em vez disso, ele era o alívio cômico, o adorável tonto que nem sempre tinha as respostas, mas conseguia sempre fazer os espectadores rir. Mas Chun-Li não era apenas uma companheira engraçada. Com o tempo, tornou-se o favorito dos fãs, com a sua personalidade excêntrica e as suas frases de efeito características, tornando-o uma parte inesquecível do programa. O facto de Chun-Li ter sido retratado como um brincalhão na Casa de Penhores contribuiu para que se identificasse. Os fãs observavam-no a cometer erros, a tentar negociar com os clientes e a meter-se frequentemente em situações embaraçosas. Havia algo de revigorante na sua falta de pretensão. Não estava a tentar ser a pessoa mais inteligente da sala. Ele era simplesmente ele próprio, e isso tornava-o ainda mais cativante para os espectadores. À medida que o programa crescia em popularidade, Chun-Li tornou-se parte integrante da marca Pawn Stars. A sua presença no programa tornou-se tão icônica que acabou por aparecer em materiais promocionais e até em produtos, consolidando ainda mais o seu estatuto de estrela de reality shows. Os fãs adoravam vê-lo interagir com Rick e com o resto da equipa, e o seu rosto tornou-se sinônimo do sucesso de Pawn Stars. Chegou mesmo a ganhar um grande número de seguidores nas redes sociais, onde as suas palhaçadas peculiares e momentos dos bastidores do programa foram partilhados com milhões de pessoas. No entanto, a ascensão de Chun-Li à fama não ocorreu sem altos e baixos. À medida que Pawn Stars crescia em popularidade, também crescia o escrutínio sobre a vida pessoal de Chun-Li. Ser uma estrela de reality shows traz consigo uma boa dose de pressão e, para Chun-Li, o peso da atenção do público começou a ter o seu efeito. Embora tenha sido sempre o alívio cômico e descontraído do programa, nos bastidores enfrentava dificuldades pessoais que poucos conheciam. Apesar da sua ascensão à fama, Chun-Li lutou durante muito tempo com problemas relacionados com o seu peso, saúde mental e abuso de substâncias. Estas batalhas pessoais, que nunca foram totalmente reveladas ao público, começaram a vir ao de cima quando Pawn Stars ganhou mais atenção. Enquanto muitos fãs continuaram a vê-lo como um palhaço adorável, outros começaram a questionar a verdadeira história por detrás do sucesso de Chun-Li. Alguns começaram a perguntar-se se a sua personalidade peculiar seria apenas uma máscara para problemas mais profundos com os quais estava a lutar para lidar em privado. À medida que os seus problemas pessoais se tornaram mais aparentes, o comportamento de Chun-Li na série começou a mudar. As suas palhaçadas tornaram-se mais erráticas e a sua energia começou a diminuir. O que antes era uma persona cuidadosamente criada no ecrã começou a revelar-se uma fachada, que Chun-Li lutava por manter perante as crescentes pressões. Os seus fãs, embora ainda o apoiassem, começaram a notar estas mudanças, e uma sensação de desconforto começou a instalar-se na base de fãs de Pawn Stars. O ponto de viragem aconteceu em março de 2016. Quando o mundo de Chun-Li virou de pernas para o ar. Até aquele momento, tinha conseguido manter os seus problemas pessoais em segredo, mas tudo mudou quando a polícia realizou uma operação de grande impacto na sua casa em Las Vegas. O que foi inicialmente descrito como uma simples apreensão de droga, rapidamente se transformou em algo muito mais sombrio, uma vez que as autoridades descobriram uma série de artigos ilegais, incluindo várias armas de fogo. Esta descoberta não só mudaria a vida de Chun-Li para sempre,
como também alteraria drasticamente o rumo do futuro de Pawn Stars. A ascensão de Chun-Li à fama foi rápida, e depressa se tornou uma figura acarinhada no mundo dos reality shows. Mas o que aconteceu depois foi algo que ninguém poderia ter previsto. Uma queda em desgraça que ninguém esperava. A prisão alteraria para sempre o rumo da carreira e da vida de Chun-Li, marcando o fim da inocente e engraçada companheira e o início de um capítulo muito mais sombrio. À medida que os detalhes da detenção de Chun-Li começaram a surgir, os fãs ficaram chocados. Como é que alguém que conheceram e amaram durante tantos anos pôde acabar numa situação tão sombria? A verdade por detrás da sua queda levaria tempo a ser totalmente desvendada aí. À medida que mais e mais informações vinham a público, tornou-se claro que havia muito mais na história de Chun-Li do que qualquer um tinha inicialmente imaginado. A sua detenção não só chocou os fãs que o apoiaram ao longo dos anos, como também abalou a equipe dos Pawn Stars, que nunca imaginou que algo tão grave pudesse acontecer a um dos seus. O que começou como um reality show simples e divertido sobre uma casa de penhores familiar, tomou agora um rumo sombrio, com o destino de uma das suas estrelas em jogo. Março de 2016 marcou o início de um novo capítulo mais sombrio na vida de Chun-Li, a acarinhada personalidade de Pawn Stars. Até aquele momento, a sua vida parecia relativamente encantada. Com um lugar num dos reality shows mais populares da televisão, uma base de fãs dedicada e o tipo de charme peculiar que o tornou uma sensação na internet. Chun-Li parecia estar a viver um sonho. No entanto, por baixo da superfície, as coisas eram muito mais complicadas do que qualquer um poderia imaginar. A 9 de março de 2016, o mundo de Chun-Li virou de cabeça para baixo quando foi realizada uma rusga policial à sua casa em Las Vegas, gerando um frenesi mediático que rapidamente se espalhou pelo mundo. O que começou como uma investigação de rotina sobre alegações de posse de droga, depressa se transformou em algo muito maior e mais sinistro. Os detalhes da operação não ficaram imediatamente claros, mas a magnitude da presença policial, somada ao fato de se tratar de um caso de grande impacto envolvendo uma celebridade, cedo chamou a atenção dos órgãos noticiosos de todo o lado. A operação, que decorreu às primeiras horas da manhã, envolveu uma equipe de detetives da Unidade de Toxicodependência do Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas. Obtiveram um mandado de busca relacionado com uma investigação em curso sobre a vida pessoal de Chun-Li, que estava encoberta por rumores de consumo de drogas e outras atividades ilegais. O que descobriram durante o ataque chocaria não só os fãs de Chun-Li, mas também toda a família Pawn Stars. A princípio, o foco da investigação parecia ser um caso relativamente simples de posse de droga. A polícia foi alertada para a possibilidade de Chun-Li estar a consumir substâncias ilegais, tendo sido considerada necessária uma busca à sua casa. A descoberta de drogas ilegais não foi surpreendente, dados os rumores que circularam sobre as possíveis lutas de Chun-Li contra o abuso de substâncias ao longo dos anos. Mas o que as autoridades descobriram a seguir foi muito mais alarmante do que qualquer um poderia ter previsto. Além da droga, foram descobertas várias armas de fogo durante a operação, incluindo pistolas, espingardas e outras armas. Esta revelação foi particularmente preocupante porque Chun-Li era uma criminosa condenada e, segundo a lei federal, os criminosos condenados estão proibidos de possuir ou transportar armas de fogo. Esta descoberta aumentou imediatamente os riscos do caso, transformando o que inicialmente era visto como uma acusação de drogas relativamente pequena num assunto criminal muito mais grave. A situação agravou-se ainda mais pelo fato de Chun-Li ter sido abertamente associada à loja de penhores, que tinha um longo historial de manuseamento de armas de fogo e outras armas. Muitos fãs sempre o viram como uma personagem televisiva tola e inofensiva, mas agora parecia que escondia um lado muito mais sombrio. Quando a notícia foi divulgada, ficou claro que a vida de Chun-Li estava prestes a mudar para sempre, e as repercussões do ataque seriam sentidas durante os anos seguintes. A busca policial não se ficou pela descoberta de droga e armas de fogo. Enquanto os investigadores vasculhavam a sua propriedade, descobriram provas adicionais que seriam cruciais no caso contra ele. No total, a polícia apreendeu vários artigos considerados ilegais, incluindo drogas, armas de fogo e outros materiais relacionados com a vida pessoal de Chun-Li. Estas descobertas serviriam de base para as acusações criminais que eventualmente lhe seriam feitas. Chun-Li foi detido sob várias acusações, incluindo posse ilegal de drogas, posse ilegal de armas de fogo por pessoa proibida e outros delitos relacionados. A detenção foi um espetáculo público,
com câmaras de notícias a captar cada momento enquanto Chun-Li era levada algemada. Os fãs que antes o adoravam, agora assistiam incrédulos, enquanto o seu assistente favorito da loja de penhores era levado sob custódia. O seu mundo virando de cabeça para baixo num instante. Os meios de comunicação social rapidamente noticiaram a história. E os detalhes da detenção de Chun-Li foram rapidamente espalhados por veículos de notícias de todo o mundo. As manchetes anunciavam notícias chocantes, e as transmissões televisivas forneciam cobertura em direto dos acontecimentos que se desenrolavam. O facto de este ter sido um caso de grande impacto envolvendo uma celebridade só aumentou a intensidade do escrutínio dos mídia. Para um homem que já foi presença assídua num dos reality shows mais populares da televisão, a operação e a detenção foram um golpe devastador para sua carreira e imagem pública. Com o passar dos dias, começaram a surgir mais detalhes sobre os acontecimentos que levaram ao ataque. Foi revelado que a investigação sobre Chun-Li estava em curso há vários meses e que a polícia estava a monitorizar de perto as suas atividades relacionadas com o consumo de drogas e outros comportamentos ilegais. O mandado de busca emitido para a sua casa foi o resultado de uma investigação completa, e era evidente que as autoridades já tinham construído um processo contra ele muito antes da operação acontecer. Apesar da gravidade das acusações, a equipe jurídica de Chun-Li rapidamente começou a trabalhar em sua defesa. Emitiram declarações alegando que não sabia da existência de armas de fogo em sua casa e que as drogas não eram suas. No entanto, estes argumentos pouco fizeram para conter a crescente reação pública. À medida que mais informações vieram a público, tornou-se claro que as lutas pessoais de Chun-Li, muitas das quais tinham sido mantidas escondidas do público, estavam agora expostas para todos verem. A reação pública à detenção de Chun-Li foi rápida e dura. Os fãs que antes o admiravam pelo seu charme tonto e personalidade envolvente estavam agora a lidar com a realidade de que o homem que viam na televisão há anos não era a pessoa que acreditavam que era. Muitos ficaram chocados e desapontados com a revelação do seu comportamento criminoso. E alguns até questionaram se tinham sido enganados pela imagem cuidadosamente elaborada de Chun-Li que tinha sido apresentada em Pawn Stars. Nos dias seguintes à sua detenção, as redes sociais explodiram com reações de fãs e críticos. Alguns expressaram incredulidade, enquanto outros expressaram raiva e decepção. Muitos perguntavam-se como é que Chun-Li, que parecia tão inofensiva e simpática na televisão, se podia envolver em atividades criminosas tão graves. O contraste entre a sua persona no ecrã e a realidade da sua prisão deixou os fãs a sentir-se traídos e confusos. À medida que os meios de comunicação social continuavam a cobrir a história, surgiram mais detalhes sobre o passado de Chun-Li e a sua vida pessoal. Ficou claro que os acontecimentos que levaram à sua detenção não foram tão isolados como pareciam inicialmente. Nos bastidores, Chun-Li estava a lutar contra uma série de problemas pessoais, incluindo dependência, depressão e problemas legais. Estas lutas, que foram mantidas longe dos olhos do público, contribuíram para a espiral descendente que levou à sua detenção. A investigação sobre as atividades de Chun-Li revelou também um padrão de comportamento imprudente e de tomada de decisões erradas que se vinha a acumular há anos. Os seus problemas com drogas e armas de fogo não eram novos, mas eram ignorados por aqueles que o rodeavam. No final, a detenção de Chun-Li não foi apenas o resultado de uma má decisão, mas o culminar de uma série de fracassos pessoais e profissionais que finalmente o atingiram. À medida que o caso avançava, tornou-se claro que as acusações contra Chun-Li eram mais graves do que qualquer um tinha previsto. A descoberta de armas de fogo na sua posse, somada às acusações relacionadas com drogas, pintaram o retrato de um homem que vivia uma vida dupla muito diferente da personagem adorável e brincalhona que os fãs conheciam em Pawn Stars. A batalha jurídica que a aguardava seria longa e difícil, e o resultado teria implicações profundas para o futuro de Chun-Li. Quando Chun-Li foi detida em março de 2016, o foco imediato dos meios de comunicação social estava nas acusações relacionadas com drogas que tinham sido inicialmente relatadas. A história parecia simples. Chun-Li, a adorável tola de Pawn Stars, foi apanhada com substâncias ilegais. Para muitos fãs, esta foi uma revelação decepcionante, mas talvez não totalmente surpreendente. Sabiam que a vida de Chun-Li tinha sido repleta de lutas pessoais. E a ideia de que pudesse estar a lidar com problemas relacionados com o abuso de substâncias não era algo fora do comum. Mas o que aconteceu a seguir causaria um choque no público.
Os pormenores da operação revelaram que não se tratou de uma simples apreensão de droga. As autoridades descobriram muito mais do que qualquer pessoa tinha inicialmente previsto. A rusga policial à casa de Chun-Li, em Las Vegas, foi o culminar de uma longa investigação. A polícia seguia Chun-Li há meses, recolhendo informações sobre as suas atividades e vida pessoal. Embora a operação se tenha concentrado principalmente na investigação de um possível consumo de drogas, rapidamente se tornou claro que existiam outros aspectos muito mais preocupantes na vida de Chun-Li que estavam escondidos dos olhos do público. Quando os investigadores entraram na sua casa, encontraram algo que mudaria para sempre a trajetória do caso: a descoberta de várias armas de fogo. Chun-Li, como criminoso condenado, estava legalmente proibido de possuir ou de transportar armas de fogo. Esta descoberta foi crucial, pois mudou drasticamente a natureza das acusações contra ele. O que inicialmente parecia uma simples detenção relacionada com drogas, tornou-se agora um assunto muito mais sério, com Chun-Li a enfrentar acusações criminais relacionadas com a posse de armas de fogo por uma pessoa proibida. Além das armas de fogo, foram encontrados vários outros itens perturbadores em sua casa, aumentando ainda mais a complexidade do caso. Os meios de comunicação social rapidamente aproveitaram a descoberta das armas de fogo, e a notícia espalhou-se como fogo. Para muitos, estas novas informações pintaram uma imagem de Chun-Li completamente diferente da imagem que tinha sido apresentada em Pawn Stars. O público sempre o viu como o assistente de loja de penhores, tonto e inofensivo. O alívio cômico que tinha uma capacidade inata de fazer as pessoas rir com as suas estranhas palhaçadas. Mas agora, a descoberta de armas de fogo em sua casa levantou sérias questões sobre o seu verdadeiro caráter e a vida que levava nos bastidores. O que começou como uma investigação de rotina sobre a posse de drogas transformou-se agora em algo muito mais grave. À medida que os detalhes do ataque continuavam a surgir, a complexidade da situação de Chun-Li tornou-se mais aparente. As armas de fogo descobertas em sua casa não foram os únicos itens preocupantes que os investigadores encontraram. Entre as provas apreendidas estavam várias substâncias ilegais, incluindo uma quantidade significativa de cannabis, bem como medicamentos sujeitos à receita médica que não estavam em nome de Chun-Li. Esta descoberta acrescentou outra camada de complexidade ao caso, pois parecia sugerir que Chun-Li estava envolvida em mais do que apenas o consumo casual de drogas. Os comprimidos, em particular, levantaram sérias questões sobre a sua saúde mental e se estava a obter estas substâncias por meios ilegais. Os meios de comunicação social rapidamente aproveitaram estas revelações, com os veículos de notícias a relatarem todos os detalhes da operação e os itens que foram encontrados na casa de Chun-Li. O facto de ter vivido com posse de armas de fogo foi particularmente condenável, dado o seu historial como criminoso condenado. De acordo com a lei federal, os criminosos condenados estão proibidos de possuir ou transportar armas de fogo. E a descoberta de várias armas em sua casa aumentou imediatamente a gravidade das acusações contra ele. A ideia de que Chun-Li, uma figura pública que viveu sob os holofotes durante anos, pudesse estar a esconder um lado tão sombrio foi chocante e profundamente decepcionante para os seus fãs. À medida que a investigação prosseguia, tornou-se claro que Chun-Li estava a viver uma vida muito distante da personalidade encantadora e brincalhona que os fãs adoravam em Pawn Stars. A porta fechada debatia-se com problemas que iam muito além do abuso de substâncias. A descoberta de armas de fogo e drogas ilegais em sua casa pintou o retrato de um homem que tomava decisões cada vez mais imprudentes e que há anos esconde os seus problemas pessoais do público. As armas de fogo encontradas durante a operação foram particularmente significativas. Os investigadores apreenderam várias armas na casa de Chun-Li, incluindo pistolas, espingardas e caçadeiras. Esta descoberta levantou imediatamente preocupações sobre o potencial de violência e se Chun-Li estava envolvida em atividades ilegais que iam para além do âmbito da investigação. O facto de ter vivido com posse de armas de fogo, apesar da sua condição de criminoso condenado, foi uma violação grave da lei federal e tornou as acusações contra ele ainda mais severas. A equipa jurídica de Chun-Li foi rápida a emitir declarações alegando que ele não sabia da existência de armas de fogo em sua casa. Sugeriram que as armas tinham sido deixadas ali por outra pessoa e que Chun-Li não tinha conhecimento da sua presença. No entanto, estas alegações foram recebidas com cepticismo, especialmente dada a gravidade da situação. O facto de Chun-Li ter sido funcionária de longa data de uma casa de penhores
onde as armas de fogo eram uma parte comum do negócio. Só serviu para complicar a narrativa. Muitos especularam que ele tinha obtido as armas de fogo através da sua ligação à casa de penhores, levantando questões sobre se estaria envolvido em transações ilegais de armas de fogo. Para além das armas de fogo, as drogas encontradas na casa de Chun-Li eram também um ponto de grande preocupação. Os investigadores apreenderam uma variedade de substâncias, incluindo cannabis e medicamentos prescritos. A presença de comprimidos prescritos que não estavam em nome de Chun-Li sugeria que este estava a obter estas substâncias ilegalmente, o que complicou ainda mais a situação legal. Embora a cannabis seja legal em algumas partes dos Estados Unidos, continua a ser ilegal segundo a lei federal, e a posse da droga por um criminoso condenado é uma infração grave. A descoberta destas substâncias deu ainda mais peso às acusações contra Chun-Li e tornou a sua defesa legal ainda mais difícil. A reação pública à descoberta das armas de fogo e das drogas foi rápida e dura. Os fãs que antes adoravam Chun-Li ficaram a sentir-se traídos e desiludidos. Viam-no há anos na televisão, riam-se das suas palhaçadas e gostavam da sua presença no Pawn Stars. Mas agora, deparavam-se com a dura realidade de que o homem que conheciam estava envolvido num lado muito mais negro da vida. A descoberta de armas de fogo e drogas em sua casa foi uma revelação que ninguém esperava, e destruiu a imagem cuidadosamente construída de Chun-Li como a adorável e brincalhona companheira. À medida que a investigação prosseguia, começaram a surgir mais detalhes sobre a vida de Chun-Li. Era evidente que há anos que lutava contra o vício e problemas de saúde mental, mas conseguiu manter esses problemas escondidos dos olhos do público. A pressão da fama, somada às suas dificuldades pessoais, parece ter cobrado o seu preço de Chun-Li, e a descoberta de armas de fogo e drogas em sua casa foi apenas a ponta do iceberg. A detenção de Chun-Li e a subsequente descoberta de armas de fogo e drogas teriam um impacto duradouro na sua vida e carreira. As acusações contra ele eram severas e as consequências legais seriam de longo alcance. Para um homem que já foi um dos rostos mais conhecidos da televisão, a realidade da situação era agora clara. A vida de Chun-Li foi irrevogavelmente alterada pelas suas ações, e a percepção do público sobre ele nunca mais seria a mesma. A verdade obscura sobre a vida pessoal de Chun-Li por detrás das câmeras. A vida de Chun-Li era muito diferente da personalidade despreocupada que retratava em Pawn Stars. Durante muitos anos, os espectadores viam-no como um ajudante adorável e brincalhão que se metia frequentemente em situações engraçadas, e a sua personagem rapidamente se tornou a favorita dos fãs. Mas, à medida que os detalhes sobre a sua detenção e a descoberta de armas de fogo e drogas foram surgindo, tornou-se claro que o público tinha sido mantido na ignorância sobre as dificuldades pessoais que Chun-Li enfrentou durante grande parte da sua vida adulta. A história por detrás da sua detenção não era apenas sobre drogas ou armas de fogo, mas sobre questões profundas que vinham latentes há anos. Durante anos, Chun-Li lutou contra o vício, os problemas de saúde mental e as pressões de viver sob o constante escrutínio do público. Enquanto os fãs de Pawn Stars o viam na televisão, muitos admiravam o seu peculiar sentido de humor e a sua capacidade de fazer graça até das situações mais embaraçosas. O que eles não perceberam, no entanto, foi que a persona de Chun-Li no ecrã era muitas vezes uma máscara para os demônios pessoais que ele lutava nos bastidores. A sua imagem pública era de humor despreocupado e divertido, mas a sua realidade privada contava uma história muito mais sombria. Desde o momento em que pisou pela primeira vez o set de Pawn Stars, Chun-Li tornou-se uma presença constante na vida dos espectadores. O seu charme tonto fez com que se destacasse, e rapidamente ficou conhecido pelas suas palhaçadas cômicas e pelo seu jeito adorável de ser desajeitado. No entanto, as pressões da fama, especialmente as que acompanham a participação num reality show de sucesso, começaram a ter o seu efeito. As câmeras captaram os momentos públicos da sua vida, mas o que os espectadores não viram foi a tensão emocional e psicológica que a fama lhe causou. Chun-Li, como muitas outras estrelas de reality shows, estava constantemente sob os holofotes. A fama que surgiu ao fazer parte de um programa de sucesso trouxe consigo uma enorme sensação de pressão. E não demorou muito até que Chun-Li começasse a sentir o peso do mundo sobre os seus ombros. Ele era sempre o alívio cômico, o assistente de loja de penhores brincalhão que mantinha as coisas leves. Mas, a porta fechara. A sua realidade era bem diferente.
O vício sempre foi um problema para Chun-Li, embora tenha sido algo que manteve escondido do público durante grande parte da sua carreira. Ao longo dos anos, surgiram rumores sobre as suas lutas contra as drogas e o álcool. Mas esses rumores eram frequentemente descartados como boatos, e muitos fãs preferiam acreditar na imagem cuidadosamente elaborada de Chun-Li como o tipo divertido, inofensivo e tonto de porn stars. A verdade era muito mais complicada. Em entrevistas e filmagens de bastidores, Chun-Li era frequentemente visto a rir e a brincar com os seus colegas de elenco, aparentemente não afetado pelo caos e pela intensidade da sua vida pública. Mas o que os espectadores não viram foi o preço que isso lhe estava a cobrar emocional e mentalmente. Chun-Li lutou contra problemas de autoestima e ansiedade durante anos, sentindo que nunca foi suficientemente boa para corresponder às expectativas que lhe foram impostas pela sua fama. Estas dificuldades, que mantinha ocultas, eram exacerbadas pela sua crescente dependência de substâncias para lidar com a pressão. Os seus problemas com o vício não eram apenas resultado da fama. Eram também profundamente pessoais. Chun-Li cresceu num ambiente tumultuoso, e a sua vida familiar estava longe de ser a ideal. Embora os detalhes da sua infância não sejam amplamente conhecidos, é evidente que Chun-Li enfrentou desafios desde cedo que moldaram a sua percepção do mundo e a sua abordagem aos relacionamentos. Terá sido criado num lar desfeito, e a instabilidade que vivenciou na infância provavelmente influenciou as suas lutas posteriores contra o abuso de substâncias e a saúde mental. À medida que Pawn Stars ganhava popularidade, Chun-Li passou a examiná-lo com um microscópio ainda mais intenso. Embora sempre tenha sido conhecido pela sua atitude despreocupada e pela sua capacidade de rir de si próprio, a realidade de ser colocado no centro das atenções revelou-se avassaladora. Chun-Li sempre foi alguém que procurava conforto na comida, no álcool e noutras substâncias. Mas à medida que a sua fama crescia, estes hábitos só se tornaram mais pronunciados. O estresse de viver em constante estado de escrutínio público cobrou o seu preço e, em breve, Chun-Li viu-se afogado no vício. Apesar das suas dificuldades pessoais, Chun-Li continuou a aparecer em Pawn Stars, mesmo quando o seu comportamento começou a mudar. As pessoas próximas notaram mudanças no seu comportamento, tornou-se mais retraído. O seu humor oscilava mais e parecia cada vez mais distante dos seus colegas de elenco. Com o passar do tempo, tornou-se claro que as pressões da fama estavam a ter o seu efeito, e a personalidade divertida que o tornara o favorito dos fãs começava lentamente a desaparecer. Mas não era apenas o vício que estava a afetar a sua vida. A saúde mental de Chun-Li também estava a deteriorar-se. Os problemas de saúde mental são frequentemente negligenciados na indústria do entretenimento, mas podem ter um impacto profundo na vida de uma pessoa, especialmente quando agravados pelo vício. Chun-Li sofria, alegadamente, de ansiedade, depressão e baixa autoestima há anos, mas nunca tinha procurado ajuda profissional. Em vez disso, recorreu a substâncias como forma de automedicação, o que só veio agravar o problema. Os problemas de Chun-Li com a saúde mental e o vício foram agravados pela dificuldade em gerir a sua nova fama. Estar em Pawn Stars trouxe-lhe um sucesso incrível, mas também trouxe uma pressão imensa. À medida que a sua popularidade crescia, cresciam também as exigências que lhe eram impostas. A atenção constante dos mídia, as expectativas dos fãs e a pressão para se apresentar afetaram a sua saúde mental. E começou a sentir que estava a perder o controle da sua própria vida. Nas semanas que antecederam o ataque de 2016, ficou claro que Chun-Li estava em dificuldades. O seu comportamento tornara-se errático, e as pessoas próximas a ele estavam preocupadas. As pessoas da sua vida, incluindo seus colegas de Pawn Stars, notaram as mudanças na sua personalidade e estavam cada vez mais preocupadas. Entretanto, apesar destas preocupações, Chun-Li continuou a manter as suas lutas escondidas dos olhos do público, mascarando a sua dor com humor e o seu característico charme tonto. Quando a operação policial ocorreu, não foram apenas as drogas e as armas de fogo que foram descobertas, mas foi também um vislumbre dos problemas maiores com que Chun-Li lidava há anos. O ataque revelou um lado de Chun-Li que tinha sido mantido escondido do público e pintou o retrato de um homem que lutava contra problemas pessoais profundos que iam muito além do vício. Os seus problemas com o abuso de substâncias, combinados com a sua saúde mental deteriorada, levaram-no por um caminho sombrio que culminou na sua detenção. A representação da detenção de Chun-Li pelos meios de comunicação social foi rápida a focar-se em questões superficiais: as drogas, as armas de fogo e as acusações criminais.
No entanto, os aspectos mais profundos e preocupantes da sua vida pessoal eram frequentemente ignorados. O que aconteceu a Chun-Li foi